Fala, senhores do segundo ano. Então, olha só bem, eu preciso de uma revisão para minha prova, que vai cair lei de velocidade. Eu tenho um pouquinho de dificuldade para montar a expressão. Amigo, não vai ter mais. Por quê? De olho na tela. Processo equacionado por NO mais O3, dando NO2 mais O2, é classificado em termos cinéticos como elementar de segunda ordem. Desse modo, ao serem feitos dois experimentos, ambos sob determinada temperatura, ao duplicar-se tanto a concentração de NO como de O3, em relação ao primeiro experimento, o segundo experimento terá a sua velocidade. Então, senhores, olha só, cara, não tem muita dificuldade, porque montar lei de velocidade você sabe. Lembrando que a velocidade é diretamente proporcional às concentrações dos reagentes. Seu professor passou isso e ele sou eu, então eu te passei. Velocidade é diretamente proporcional à concentração dos reagentes elevado aos coeficientes. Tá bem, mas por que tu falou diretamente proporcional nesses dois termos? Como eu tenho uma equação, eu não tenho o símbolo diretamente proporcional. E para tirar esse símbolo, que é o alfa, aí vai na matemática, vai na galera da matemática, você coloca uma igualdade e coloca uma constante para poder deixar bonitinho e tirar essa expressão de alfa e colocar uma igualdade. Perfeito? Aí vai na matemática, eles ajudam vocês. Bem, como é que eu faço e monto a expressão da lei de velocidade para saber o quanto aumentou? Porque você sabe, se você aumentar o choque entre as moléculas, as colisões entre as moléculas, é mais favorável aumentar a velocidade da reação. Se você diminuir a colisão, diminui a velocidade. Então, bem, como é que eu faço? São três formas de fazer. Uma pela reação elementar, que é só uma equação, pela etapa determinante, que são duas ou três mais equações, onde você pega a lenta, já se liga nisso que eu falei em sala de aula, ou pela experimental, que aí você tem uma tabelinha para ver o quanto aumentou, o quanto diminuiu, que é um pouquinho mais complexo, tá? Aí vai dar uma olhada no canal aí que deve ter exercício, perfeito? De lei de velocidade. Deve ter a playlist, obviamente, porque eu deixo organizado. Então, bem, eu coloquei dois exemplos para você entender. Um, que eu coloquei aqui como se fosse colocar em sala de aula, aonde você tem N2 mais O2 equilíbrio com NO, aonde eu monto a expressão para fazer o comparativo. Ah, bem, como assim? V é igual a K, concentração dos reagentes. Os reagentes aqui é aquilo que vem antes da seta, que vai reagir. Você, como bom químico, tem que saber isso. O que vai reagir aqui, bem? Vai reagir N2 e O2 para formar NO. Então, peraí, os reagentes é aquilo que vem antes da seta, que é o primeiro termo, isso. E o segundo termo é aquilo que vai ser produzido, é produto. Beleza, bem. Então vai ficar o quê? V é igual a K, isso não pode tirar, porque isso é lei de velocidade. Concentração de N2 elevado na 1, que é o coeficiente, só estou fazendo Ctrl+C, Ctrl+V, e O2 elevado na 1. Beleza, Binho? E aí o que eu faço? Depois que você faz isso, monta essa expressão, ou você pode calcular a velocidade, bem provável você calcula a constante, perfeito, mas se não calcular, chama essa constante de 1, que aí não interfere tanto na velocidade, é o que você vai fazer comigo logo no exercício, que eu vou te mostrar de novo. E aí você trabalha a ordem de reação. Essa ordem de reação vai te indicar, vai ser um indicativo de o quanto aumenta ou o quanto diminui, vai depender da situação que você faz. Como assim, Binho? Quando você fala que é de primeira ordem em relação a N2, quer dizer o quê? Se você dobrar essa concentração, é elevado na 1. A velocidade fica 2 vezes maior. Então é na mesma proporção. Se você aumenta a concentração, aumenta a velocidade na mesma proporção quando você tem de primeira ordem. Então é muito fácil. Mas como é que eu vejo a ordem? A ordem está aqui, gente, ó. 1. A ordem está aqui, ó. 1. E a gente chama de primeira ordem. Então não tem tanta dificuldade. Você dificulta porque você quer. Perfeito? Mas no teu canal não tem como dificultar. Não tem. Não tem porque você é muito bom. Vamos lá. Aí você faz o seguinte. Primeira ordem em relação a O2. Sim, ó. O2, primeira ordem, porque que tem 1. Foi de boa, gente. Não tem dificuldade nisso. Bem, o que significa a primeira ordem mesmo? Se você dobrar a concentração de O2, eleva na 1, vai ficar na 2, bem. Pronto. Na mesma proporção. Aumentou a concentração, aumenta a velocidade. Que você aumenta o choque entre as colisões, entre as moléculas, falei colisões de choque, é a mesma coisa. Se você aumentar as colisões, aumenta a velocidade da reação na mesma proporção. Foi de boa, senhores? Beleza. Bem, então vamos lá. Primeira ordem em relação a N2, então se aumentar na mesma proporção. Primeira ordem em relação a O2 e segunda ordem em relação a N2 e O2, que a gente chama de global. Por quê, Binho? A velocidade depende do reagente, não do produto. E aí você pega as duas espécies e coloca um E. Então é de segunda ordem por quê, Binho? 1 mais 1 dá 2, gente. 1 mais 1 dá 2. 1 mais 1 dá 2. Segunda ordem em relação ao global.
Facilita muito a tua vida isso, tá? Eles podem perguntar também em prova ordem. Na tua prova não tem. Vai aparecer no enunciado o que é ordem. Aí você sabe, segunda ordem quer dizer o que, Binho? Que tá ao quadrado. Só isso. Pronto. Foi de boa? Segunda ordem quer dizer que tá ao quadrado. Conserva a base e somos expoentes. 1 mais 1 dá 2. Isso você sabe, né? Porque isso aqui é uma multiplicação, ó. Tá? Mesmo que não seja um 10, dá para perceber, né? Eu, como bom químico, como bom aluno de química, conserva a base e soma, que é global. Foi de boa, gente? Beleza. Bem, eu quero fazer o exercício. Então, peraí, já está preparado aqui, que eu botei como segundo exemplo, mas olha para a tela de novo. O processo equacionado por NO mais O3, dando NO2 mais O2, é classificado, em termos científicos, como elementar e de segunda ordem. Desse modo, ao serem feitos 2 experimentos, ambos sob determinada temperatura T, ao duplicar-se tanto a concentração de NO quanto de O3 em relação ao primeiro experimento, o segundo experimento terá sua velocidade. Então, senhores, ele fala que a ordem em relação à reação, que é elementar, é de segunda ordem. Faz sentido, porque, olha só, a questão te forneceu uma equação elementar. E o coeficiente estequiométrico está bonitinho, já está balanceado, brother. Você tem 1 de NO com 1 de O3 que eu preciso, que é o reagente. É o sentido direto da reação. Então, bem, a lei de velocidade vai ficar como? V, que é igual a K, concentração de NO elevado a 1 e concentração de O3 elevado a 1. Lembra? 1 mais 1 dá 2, que fica de segunda ordem, como está no texto. Dá uma olhadinha. Tá aí, ó. Você tem como elementar e de segunda ordem. Verificou isso? Ah, bem, então é de segunda ordem, fechou. Mas aí que tá, na hora de calcular não precisa se preocupar. Ah, bem, eu quero calcular para saber o quanto vai aumentar, quantas vezes vai aumentar. O texto fala que você duplica tanto NO quanto O3. Ah, bem, é isso mesmo? Dá uma olhadinha no texto. Ao duplicar-se tanto concentração de NO como de O3, então se você duplicar as duas, não tem erro, senhores, olha só. Dupliquei tanto NO e duplicar e multiplicar por 2, confirma ou não? Beleza. Então, dupliquei elevado na 1, é só substituir o 2 aqui, elevado na 1. Você já fez esse experimental. 2 na 1, que é a proporção que a gente usa. 2 na 1 dá 2, beleza, Binho. Esse cara também foi duplicado. 2 na 1 dá 2. E 2 vezes 2, lembrando que essa constante não vai interferir, porque chama essa constante de 1. Na hora que você estiver fazendo isso, esse é o macete deste professor que vos fala. Fala do tio Binho, gente. Mas desse professor que vos fala. Chama de 1 essa constante, porque 1 é uma constante. Perfeito? Galera da matemática sabe o que eu estou falando. Então, me chamei de 1. 2 vezes 2 dá 4. Conclusão, a velocidade fica 4 vezes maior. Só que você está fazendo questões de vestibular, gente. 4 vezes maior e quadruplicar são sinônimos. Você, como um bom aluno de química, tem que saber isso. Foi de boa? Tá, Binho, eu quero ver o exercício. Então vamos lá. Diz assim, ó, o segundo experimento terá sua velocidade reduzida a 1/4, reduzida à metade, mantida constante, duplicada, quadruplicada. Ah, bem, quadruplicada? Sim, ó, 4 vezes maior. Só que tem outra forma de fazer. Que outra forma, Binho? V igual a K, concentração de G, global. Como as duas são de segunda ordem, na verdade, primeira ordem as duas, e você somando da segunda ordem, tá aqui, ó, segunda ordem em relação à reação global, que é o G. O que você faz? V igual a K, tá duplicando os dois, duplicar, coloca o quadrado aqui, perfeito, né? Ah, bem, é 4. 4 você já viu que é 4 vezes maior. Mas duplicado, como se fosse uma espécie só, que é a global, entendeu? Uma espécie só. Você vai lá, duplica elevado ao quadrado, que dá 4 vezes maior. Perfeito? Ah, bem, vamos olhar o texto de novo? Não precisa olhar o texto, sim a resposta. A resposta correta é a letra E, quadruplicada. Viu como foi de boa? Tá bem, o que eu tenho que fazer agora? Agora você tem que respirar um pouquinho, estudar mais um pouco, porque eu fui.